Nós estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre a literatura brasileira escrita por escritores e escritoras negras. Participam do programa de hoje a escritora Lilian Rocha, também o jornalista e escritor Renato Dornelles, a poeta Ana dos Santos e ainda o escritor Duan Quixote. Pois é, Duan, eu queria te perguntar com relação a essa importância que também a literatura tem de poder contribuir para a educação antirracista, mas não somente ficar nisso também, né? Porque a gente fala muito sobre quanto esses livros estão chegando para mostrar para os brancos, né, a história, aprender como que certas questões não podem ser naturalizadas, né? Mas para ti, como a gente pode não ficar só nisso também? Isso também é importante, mas como ampliar isso também? Eu acho que a literatura que a gente faz, que a Ana se referiu à literatura de autoria negra, seja poesia, conto, romance, crônica, enfim, e o audiovisual também eu coloco como escrita, né? Uma escrita, que é narrativa. Ela, primeiramente, eu acho que vem do desejo nosso de contar as nossas histórias, né? Eu acho que em segundo, terceiro, quarto, sei lá qual plano, ele passa a ser mostrar para os brancos, né? Mostrar para os brancos. Também faz parte desse mecanismo, mas antes de tudo é contar nossas histórias, sabe? Tipo, a Lilian, menina de tranças, uma criança negra, lê aquele livro e se reconhecer naquele livro. Eu falo isso porque quando o Renato estava falando, eu aprendi a ler também e a escrever em casa, meu pai que me ensinou, né? E eu comecei a ler efetivamente, assim, um livro atrás do outro, muito por causa do Diário Gaúcho. E aí tava lá o Renato, o Manuel Soares, que hoje está na Globo, né? E então ali começou a ser possível para mim pensar assim, cara, eu acho que eu posso estar também nessa. Porque os livros que eu tinha em casa eram todos autores brancos, né? Esses 90%, que na época para mim era 100% brancos, né? E aí a gente pode pensar assim, a gente tem que pensar a nível de país, de Brasil e o discurso que está sendo falado, porque de repente 90% desses escritores brancos não dão um Lima Barreto, sabe? Mas o Lima Barreto está lá embaixo do tapete, sabe? Então, ou quando a gente vai falar de poesia também, do Cruz e Souza, quem é que fala do Cruz e Souza? Somos nós que estamos fazendo isso. Então a gente está... A literatura, ela não é só um entretenimento, assim, eu acho, sabe? Ela é um lance, assim, de tentar, pelo menos, reestruturar toda a sociedade, realmente. A partir de a palavra que a Ana usou, de alfabetizar, né? Eu acho que uma realfabetização, assim, porque a gente está indo logo pro limite da barbárie, assim, né? De muitas coisas. E não é só a escrita negra, né? Gostaria também de dizer, assim, que eu tenho assim, feito o movimento também de ler escritores indígenas também, né? Porque assim que a gente consegue ter uma amplitude, uma visão realmente do nosso país, sabe? E eu acho que os brancos também têm que fazer esse movimento para que a gente possa não idillicamente viver em paz, né? Todos em paz, da democracia racial que a Ana tinha citado, mas para que a gente tenha consciência realmente do que é ser brasileiro. Do lugar, né? que a gente está, né? Do lugar que a gente está, exatamente. Com quem a gente se relaciona, né? Eu acho que abrir realmente a mente. É estranho falar isso, mas na verdade é como você falou, se realfabetizar. É uma palavra que... e aí a gente volta logo para a educação, né? Como a importância da gente poder, quando está falando sobre educação antirracista, já na escola a gente poder ter isso sendo... A gente tem vários projetos muito bacanas em escolas, aqui do município também, tem as Meninas Crespas lá da Pérola e tem vários outros, né? Como é importante isso, né, Lilian? E a gente poder potencializar possíveis escritoras nessas escolas ali e mostrar, sim, eu também posso ser uma escritora, né? É muito importante falar em escolas. Esse ano eu fui agraciada, digamos assim, com um projeto do SESC, que é o SESC Mais Leitura. Eu visitei em torno de 15 cidades do Rio Grande do Sul, como escritora, trazendo a importância da escrita e da literatura e da leitura, né? E visito muitas escolas aqui na nossa região, aqui em Porto Alegre, né? E ver depois, no final, crianças
negras e não negras vêm falar contigo que nunca tinham visto uma escritora negra e que agora sabe que existe essa escritora negra e começa a te seguir no Instagram, no Face, te manda um message perguntando, essa poesia minha tá boa? Várias crianças escrevendo. Uma preocupação eu tenho que tem muitas estudantes que não estão lendo e que não conhecem a escrita de outros escritores negros e negras, né? E que ficam espantados de saber da quantidade de livros e a quantidade de escritores negros e negras que existem, né? E é fundamental colocar também que as escolas têm que ser mais plurais na sua bibliodiversidade, né? Tem que ter livros de um contingente maior, tanto de literatura negra como literatura indígena. É fundamental que isso aconteça. Mas eu acho que tem vários projetos lindos, como tu falou das Meninas Crespas, tem o Afroativos, né? São projetos que estabelecem uma diversidade literária que é fundamental para que haja um maior crescimento nesse processo todo de autoconhecimento do nosso Brasil, né? Quem são as pessoas que fazem parte dessa sociedade, né? E eu digo isso porque eu estive no interior do Rio Grande do Sul e é fundamental ver como as crianças adolescentes, né? Porque eu fazia séries finais e ensino médio e EJA, perceberem que existem esses escritores e que eles e está à disposição e que leram os teus livros e que faziam, em cima dos teus poemas, uma nova criação, né? Então, isso é muito significativo e que tem que existir mais outros projetos como esse para que outras pessoas e essas crianças, ao crescerem e terem esse conhecimento, se tornem na luta também antirracista, né? Porque daí eles vão conhecer e vão saber, opa, isso existe, e como é que foi essa história? E vários me perguntavam, e Lília, como é que tu conseguiu com todo o racismo estrutural do Brasil? Então eu acho importante que essas crianças, que esses adolescentes cada vez mais possam ter contato com essa literatura para ter no futuro um país mais igualitário, democrático e com mais capacidade de reconhecer em si e no outro, esse brasileiro que existe dentro de cada um de nós. Muito bem. Renato, e junto com a escola também, acho que é importante te perguntar, até como jornalista, esse viés também da mídia, da imprensa, nesse caráter educativo também. Tu tem visto a mídia conseguir falar melhor, podendo desmistificar várias questões e realmente aprendendo mesmo, né? Exato. É isso acho que vem acontecendo. Em primeiro lugar, até fico feliz assim saber do Anil Diário Gaúcho, porque eu participei do projeto de criação do Diário Gaúcho, que era um projeto de um jornal popular, mais popular, e inclusive no sentido de publicar, também tem mais publicações sobre a vida em geral, incluindo as periferias e incluindo a cultura negra, né? Coisas que a mídia, que é mais tradicional, dá muito pouco espaço. Agora até tem avançado um pouco, agora tivemos aí a Semana da Consciência Negra, eu vi algumas reportagens de como combater o racismo, vi algumas outras no jornal Zero Hora, para o qual eu também trabalhei, mas isso tudo vem com base em lutas e principalmente assim dos jornalistas negros. Eu me lembro Paulo Ricardo Moraes, o baiano, eu, Vera Deise Barcelos e outros lutando por espaço para a nossa cultura negra dentro do jornalismo, porque o que a gente via é que editorialmente os jornais eles já tinham um vício, né, de não levar em conta as questões importantíssimas de uma boa parcela da população, que envolvem uma boa parcela da população e que interessam a todos, né, que são questões ligadas à negritude, à cultura negra e que não tinham espaço. Ainda temos que lutar muito ainda. Eu acho que ainda falta muita coisa para a gente ter um jornalismo, digamos assim, ideal e igualitário. Dá falta. Mas eu acho que avançou nos últimos anos, muito embora o processo de desmonte das redações de jornais nos últimos anos tenha atingido muito o negro, né? Os jornais
Nos últimos anos saíram muitos negros aí que estavam, já éramos poucos e saíram muitos assim nos últimos anos, fazendo com que ainda a gente perdesse assim mais aquelas pessoas que lá dentro das redações brigam por esses espaços. Mas, de qualquer maneira, eu acho que se avançou também nesse sentido. Se avançou, eu me lembro que houve época em que a gente não tinha espaço para nada, para cultura negra. Chegava a época do carnaval, ok, noticiavam o carnaval, o samba não saía quase nada sobre samba, e outros tipos de manifestações culturais, próprio sob papo poético, né, sarau, não se via nada. Hoje, aos poucos, timidamente, já se vê mais. Sim. E ampliar, né? Para além de novembro, a gente poder falar do assunto também, acho que durante todo o ano também, porque eu imagino, né? Porque a gente também vê muitas iniciativas, né, Ana? De iniciativas jornalísticas mesmo, né? De jovens negros que criaram jornais para poder falar lá do seu bairro, da sua favela, sobre a história, eles mesmos contando essas histórias, né? E escrevendo essas reportagens. Isso é importante, porque também na academia há esse movimento também, de ter mais pesquisadores negros e negras, né? Para poder ampliar isso e poder vocês poderem utilizar esse espaço também. Como é que tem visto esse meio? De novo, a gente está falando de coletivo, né? E de tomar iniciativas sem esperar pela mídia tradicional, pela imprensa tradicional, pelo mercado editorial. Então, assim, tem um movimento que é o Islã, que eu acho super importante, assim, porque ele é um movimento democrático da rua, ou seja, tem acesso, né, a quem quiser participar. É um movimento jovem, né, da juventude negra, que se fez muito protagonista nessas rodas de Islã. E nas rodas de Islã, os poetas fazem fanzines, que são aqueles referência, né, a geração mimeógrafa, hoje faz na impressora, para esses textos circularem. Então, às vezes a gente também fica esperando, né, que a sociedade estenda a mão. Não, essas iniciativas estão sendo feitas. E aí, esse movimento dentro da universidade está sendo discutido, né? É literatura, é poesia, o que é o Islã? E nós, pesquisadores, eu me coloco como pesquisadora, né, da Universidade Federal, eu tenho trazido essa questão do sarau e do Islã para a literatura, né, que são formas de expressão da cultura oral, que também passa pela escrita e que incentiva os jovens a ler, a procurar, a gostar mais, como a Lilian falou. A gente fica impressionado com esse relato dela, né, do desconhecimento dos autores e de um jovem, às vezes, saber que na sua cidade tem alguém quase da mesma faixa etária fazendo literatura na rua, publicando, né, sendo reconhecido. E aí a gente precisa falar também do reconhecimento da literatura periférica, né? Da literatura feita nas periferias. E aí eu falo da nossa grande referência, que é a Carolina Maria de Jesus, né? Quando a Lilian falou da importância da leitura, né? dos alunos lerem um poema e querendo escrever, né? Eu vejo isso em sala de aula quando a gente trabalha com a Carolina Maria de Jesus, né? Uma mulher que morava na favela, né, que era semi-alfabetizada, né, não teve acesso à escola, no entanto, era uma leitora voraz, que catava livros no lixo e que começou a escrever, né, a sua obra literária, que é extensa. E quando eu conto a vida, né, a biografia dela para os alunos, eles começam a pensar, puxa, eu tenho acesso a uma biblioteca, a uma escola, e eu não estou valorizando a leitura. Então, assim, eu quero ressaltar a importância da inclusão de Carolina Maria de Jesus nas listas dos vestibulares, de Maria Firmina dos Reis, né, de Conceição Evaristo, porque agora tanto o Enem quanto a URGS, eles estão cobrando essas leituras dos alunos, dos jovens brasileiros que têm 16, 17 anos e que precisam conhecer e que precisam se inspirar
e pensar, puxa, eu também posso ser um escritor, uma escritora. Né? Pois é, você falou em biblioteca, né? Como a gente tem visto esses ambientes um pouco vazios, né? A gente tem inúmeras bibliotecas aqui em Porto Alegre, a gente vê muitos desses espaços vazios, Dua, e eu queria te perguntar, assim, como fazer com que as pessoas possam, né, principalmente os jovens, utilizar, claro, não só esses espaços da biblioteca, mas até, por exemplo, a rua, para poder incentivar a leitura, rodas de conversa, de literatura mesmo. Como é que você imagina que isso pode se ampliar? Eu acho que a biblioteca tradicional, né? Aquela no padrão europeu, que é a que está vazia, sabe? Porque eu tive a oportunidade, pelo menos agora nesse ano de 2022, de ir em muitas bibliotecas comunitárias. E aí a dinâmica ela é diferente da biblioteca tradicional, essa que eu falei, porque a biblioteca tradicional que tu chega, uma biblioteca pública, aquele prédio imenso ali com aquela arquitetura que já te intimida já, né? Mostrando ali a cabeça dos grandes pensadores, Dante Alighieri, Luiz de Camões, Shakespeare e tal. Tu entra nela, a primeira coisa ali que tá pedindo é silêncio. A mesma coisa que me lembro quando a gente entra num hospital, é um silêncio. Agora quando tu entra numa biblioteca comunitária, as pessoas estão conversando, elas estão comendo, trocando ideias, elas estão cantando, elas estão dançando e estão fazendo roda de conversa. Então acho que a biblioteca não como a construção em si, né, mas a biblioteca como o conceito de biblioteca, que é o lugar que eu, Duan, vou lá, peço o livro que eu quero ler e me sento no cantinho, entende? E não compartilho. É o que a gente estava falando dessa coisa do independente e do coletivo. A biblioteca como um espaço de convívio coletivo, eu acho que ela está sendo forte. Eu vejo isso bastante assim na periferia aqui de Porto Alegre mesmo. Tem muitas bibliotecas comunitárias. Aqui em Porto Alegre, na Ilha dos Marinheiros também tem aí várias bibliotecas. Tem uma biblioteca que eu gostaria de falar aqui na televisão, que é a René Depestre, que é da Rebeca, que é uma haitiana. Também está nessa rede de bibliotecas comunitárias. E também a questão dos festivais, das festas literárias também. Eu acho que elas estão fazendo esse papel. Eu acho que a biblioteca em si, como esse lugar que eu falei para ti, assim, que é rodeado de livros, mas não tem pessoas, não adianta ter livros se não tem pessoas. Tem que fazer a junção das duas coisas, entendeu? Esse conceito eu acho que ele está caindo realmente. Mas agora a biblioteca que começa com pessoas e é feita com pessoas, para pessoas, e os livros fazem parte dessa roda, daí eu acho que essa biblioteca está se levantando. Que bom saber disso, que bom realmente saber disso. Gente, a gente está com pouco tempo, a gente infelizmente vai ter que terminar o programa porque o assunto ele é muito diverso e requer aprofundamento, mas eu queria já agradecer muito a vocês por terem vindo aqui, contar um pouco de suas histórias, de suas lutas, incentivar mais pessoas, né, a poder escrever, entender também a importância de ir atrás, de buscar. E eu queria convidar vocês ao final agora, para considerações finais, também mostrar os teus livros que vocês trouxeram também, para as pessoas conhecerem, adquirirem também. Lilian, muito obrigado, tá bom? Eu agradeço, né, a oportunidade, o convite, e sou Lilian Rocha, né, e lancei há pouco tempo na Feira do Livro de Porto Alegre, no dia 12, esse meu último livro aqui, o mais recente, melhor dizer, o mais recente, que é o livro Agô, que quer dizer Peço Licença, né? Foi pela editora do IEL, do Instituto Estadual do Livro. A contracapa é do Jefferson Tenório, da Patrícia Langois, e o pós-fácil é da minha irmã, pós-doutora Maria Aparecida. E trouxe também um livro que para mim que eu tenho muito carinho, que é o Meninas de Tranças, que foi lançado pela editora Taverna em 2018, um livro que ganhou o prêmio Livro Solo da Academia de Letras do Brasil, Rio Grande do Sul, e foi finalista do Prêmio Minuano, que é do Instituto Estadual do Livro e também do Instituto de Letras da URGS, né? É um livro que eu tenho muito carinho porque traz a questão dessas meninas negras, adolescentes, mulheres e também ativistas. Obrigado, Lilian. Até a próxima. Renato, por favor, muito obrigado. Pois é, acabei não trazendo os livros, mas falar que eu tenho 3 livros publicados. O primeiro é o Falange Gaúcha,
e que foi lançada a primeira edição pela RBS Publicações, a segunda pela editora Diadorim, e a partir dali os outros dois foram pela minha própria editora, a Falante Produções, que é editora e produtora, que é A Cor da Esperança, lançada em 2019, e agora, recentemente, em 2021, Paz nas Prisões, Guerra nas Ruas, em parceria com a Tatiana Sager, certo? Então, são os meus livros, vocês podem encontrar pelo nosso site, o site da Falange Produções. Ali quem quiser pode adquirir por ali os livros. E só pegando um gancho na questão das bibliotecas, citadas pelo Duan, eu quero dizer assim, que tomara que tenhamos cada vez mais bibliotecas, essa que parte das pessoas, né, para os livros, e menos clubes de tiro, né? Mais bibliotecas e menos clubes de tiro. Dada a mensagem. Ana, por favor. Então, hoje eu trouxe aqui o último trabalho que eu participei, que é o Travessias de Amanã. É um livro com 6 escritoras negras de Porto Alegre. A Lilian Rocha faz parte, eu, Delma Gonçalves, Fátima Farias, Tayasmin Omaste e Carmen Lima. Então, saiu pela editora Libretos ano passado. A gente lançou ele no Dia da Mulher Negra, dia 25 de julho. E ele foi finalista do Prêmio Milton Pantaleão de Literatura. Então, você pode encontrar tanto no site da editora Libretos, como nos nossos perfis no Facebook e no Instagram. Obrigada. Obrigado, Ana. Duan, por favor. Gostaria de agradecer pelo convite, né, de estar aqui hoje, nesse lugar aqui com a Lilian, com a Ana, com o Renato e contigo, né, Felipe? Falando desse assunto que é muito importante, é um assunto que tem que está sendo falado já, né, nas redes sociais bastante, porque teve uma das questões que falou de mídias, né, e hoje em dia a gente também está saindo, assim como a gente está saindo da biblioteca tradicional, a gente também está saindo um pouco fugindo da mídia tradicional também. Então as redes sociais aí, esses jovens que a Lilian encontra nas escolas, eles também estão no TikTok, eles estão em vários lugares, reverberando toda essa literatura que a gente está passando para eles, e eles estão levando adiante assim de uma maneira assim exponencial e potente, né? E para falar assim, eu gostaria de dizer que o meu livro eu não trouxe, né? Meio que um anti-marketing aqui, como o George Frost fala. Eu sou melhor escrevendo do que vendendo livro, né? Mas é o Água de Meninos, que é da editora Taverna, também da mesma editora da Lilian. Nós somos colegas de editora. E também participei de várias antologias literárias, inclusive o Cadernos Negros, e é importante falar, comecei na antologia poética do Sopapo Poético, do Sarau Sopapo Poético, dali que eu parti para o mundo. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço lá para o Quilombo do Morro da Cruz, da Escola do Morro da Cruz, que tem um trabalho também com a literatura muito interessante, e a madrinha do projeto não é nada mais, nada menos que a Conceição Evaristo, que já foi lá na escola. E também quero aproveitar para mandar um salve para Lomba do Pinheiro, para Vila Mapa, para Quinta do Portal e para minha avó, que já faleceu, já faz 7 anos, mas se não fosse por ela, eu não seria poeta. Linda homenagem para a avó. Obrigado, Duan. Obrigado, gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Também não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das redes sociais, e mais informações sobre a Câmara no site do Legislativo. A gente se vê na próxima edição. Tchau!